Foi um dos dias mais importantes da minha vida. Eu precisava aprender isto sobre o Brasil. Eis que eu estava aqui rezando o texto, né? Eu sou católico, apostólico romano. E aí eu decido levantar a minha cama, beijar meu escapulário, beijar o meu terço, a minha medalha milagrosa, né? De Nossa Senhora das Graças. E aí eu me deparo com o de sempre, né? A miséria brasileira, a miséria cultural, artística, educacional, fruto da mentalidade revolucionária que afeta nosso país há mais de 50 anos, com o socioconstrutivismo, com a Revolução Cultural de Antônio Gramsci, aquela coisa toda. E aí, para manter a sanidade, eu decido sair de casa, né? Caminhar em uma rua perigosa, com poucos habitantes por motivos óbvios, faço o sinal da cruz, caminho até o fim da rua, né? Eu digo para minha mãe que vou caminhar até o final da rua e volto. E no momento em que eu chego no final da rua, né, caminhando sozinho ou com Deus, eu olho para um lado, para o outro, ouço os carros passarem, vejo pessoas andando, e aí eu decido olhar para o céu e ver um céu escuro, né, bem escuro. Mas quando eu olho para o lado, lá no horizonte, eu vejo tudo claro, porque já estava próximo das 6 da tarde, né, das 18 horas. E eu vi lá na frente, no horizonte, uma parte bem clara que parece que não ia ser afetada pela chuva. Mas falando de forma verdadeira, quando eu olho para o céu, eu vejo um céu escuro. Pessoas do mundo, pessoas pagãs, pessoas ateístas, simplesmente diriam que ia chover e iam voltar para casa. Mas quando eu olhei para o céu, eu vi assim no meu coração: hoje está escuro, agora está difícil, mas quando você olha lá para o horizonte, quando você olha lá na frente, vai ser literalmente como um novo amanhecer. Foi isso que eu vi quando eu olhei para o céu, que em sua grande parte estava escuro, né? Próximo de onde eu estava, em cima de mim, acima de mim, melhor dizendo, estava escuro, era uma noite fria, e quando eu olho bem lá à direita, né? Quando eu olho, não no sentido político, tá? Mas quando eu olho bem lá na direita, assim, lá no final, eu vejo um céu meio alaranjado, sabe? Aquele céuzinho de final de tarde. E aí, vem isso no meu coração, né? E daí eu decido voltar para casa pensando nisso. Depois de uma semana terrível, né? Porque nós moramos no Brasil ninguém vive, no Brasil nós sobrevivemos. E aí, principalmente para quem tem uma vida silenciosa e recolhida, né? Pessoas que têm vocação religiosa, aquela coisa toda, morar sozinho, né? Morar sozinho não, ter uma vida solitária, sem pessoas para conversar, porque só tem idiota, só tem animal. E aí eu decidi voltar para casa, descer as escadas e ficar numa rede, porque eu tinha que voltar para casa logo, porque eu tinha prometido para minha mãe que eu não ia demorar na rua. E aí eu decidi ficar na rede, me balançando, me sentindo protegido nos braços de Nossa Mãe Maria, né? Nossa Senhora, me sentindo um bebê e me deliciando com aquele fato, sabe? E eu decidi pensar no nascimento de Cristo, né? Que nasceu em uma manjedoura, próximo a nós que somos animais, né? Próximo aos animais que representam o homem depois da queda, né? Que perdeu a sua natureza divina para ter apenas a natureza animal, de querer segurança, de querer o domínio não só sexual, mas também o domínio na base da força animal, né? Do corpo, da carne no mundo. E eis que eu paro para pensar no dogma da Santíssima Trindade, né? Tipo assim, o Pai, Deus Pai representa a vontade, Deus Filho representa a inteligência e Deus Espírito Santo representa a ação. Mas quando Jesus veio à Terra, ele se igualou a nós em tudo. E ele, sendo criança, ele não era onisciente, um bebê onisciente. Não, ele se igualou a nós em tudo. Então, Vinícius, você está dizendo que o Deus Filho, que a inteligência, que o Logos Divino, ele não estava desenvolvido, ele não estava maduro? Sim. Por quê? Porque em um processo de conversão, em um processo de redenção, o que interessa não é a inteligência primeiro, a inteligência perfeita, saber de tudo. Não. O que interessa é, sobretudo, a vontade e a ação. Quando você se converte, quando você tem olhos sobrenaturais, quando você vê as coisas de Deus na matéria, na natureza, você não precisa ser perfeito
perfeito, saber de tudo, ter todo o poder de, sabe? Não. Você só precisa ter vontade e querer. E aí veio isso na minha cabeça, né? Quando eu estava pensando sobre o nascimento de Cristo, quando eu estava pensando sobre o dogma da Santíssima Trindade, como que Deus se fez homem. Ele podia ter vindo como anjo, arcanjo, querubim, trono, dominações, virtudes, principados, potestades, aquelas 9 hierarquias celestes, né? Que a Igreja Católica ensina. Mas não, ele veio como homem. E assim, cara, eu fiquei fascinado. Foi isso que aconteceu comigo nesta noite. Eu tô até com a mesma camisa, né? Foi isto que aconteceu comigo nesta noite, quando eu decidi andar numa rua perigosa. Cara, a melhor coisa que existe no ser humano é perceber as coisas de Deus. É ser inteligente, no meu caso, a minha área é filosofia, então esse foi o presente que Deus me deu quando eu decidi caminhar em uma rua perigosa. Tipo, esta é a vida de um filósofo. A minha área é filosofia, né? Eu aprendo filosofia com o Olavo de Carvalho. E é muito bom você perceber que cada vez que você faz alguma coisa, que você interage com alguma coisa, não só você acrescenta um grande valor naquilo, mas vice-versa. Então, para você que não está entendendo nada do que eu estou falando, pegue pelo menos a parte que diz que você hoje está passando por um céu escuro, você não está vendo nada, está frio e você está sozinho. Mas quando você olha lá na frente, tem um céu luminoso, uma coisa, um sol nascendo, literalmente um novo amanhecer. Cara, eu sei que a maioria não vai entender porra não do que eu tô falando, mas cara, não tem como guardar isso só pra mim. O que aconteceu hoje comigo foi maravilhoso. O que aconteceu hoje comigo é uma coisa que não dá nem pra explicar em vídeo. Na verdade, eu não poderia nem explicar pra ninguém. Mas foi tão lindo o que aconteceu comigo hoje. E eu não saio muito de casa, porque a vizinhança aqui não é feita de humanos, sabe? Paredão, blasfêmias, funk, aquela coisa toda, né? Mas, mesmo assim, eu decidi sair de casa, eu decidi dar um passo de fé, confiar que tudo ia dar certo, né? Na questão da castidade, na questão da pureza, na questão da prudência. E estava tudo tranquilo, relativamente tranquilo, né? Quando não tem a baixaria. Algumas pessoas, mas enfim, o meu compromisso é com Deus. Eu decidi caminhar e foi tudo isso que aconteceu. E tudo isso em menos de 1 hora, ou até menos de meia hora. É porque eu, como sanguíneo, eu, como um cara que adora filosofia, nós não conseguimos nos contentar com pouco intelectualmente, né? O padre Inácio Almeida, que deu o curso sobre os 4 temperamentos, vai saber dizer isto. Então, é isto. Eu decidi compartilhar isto com vocês. Mesmo que esse vídeo não tenha visualizações, o que vale aqui na questão é esperança. Esperança, fé, caridade. As 3 virtudes teologais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. A providência divina tem suas aventuras, não é?